Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Livro este que foi escrito pelo Dr. Lucas. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 21 e agora eu vou meditar do versículo 22 até o versículo 35. Nos versículos anteriores, Pedro, no seu sermão direcionado àquele povo que estava ali reunido, procurando saber o que estava acontecendo, que homens galileus tinham falado em outras línguas e era algo assim miraculoso, algo diferente. Eles estavam ali procurando saber o que era aquilo. Por curiosidade, outros zombavam. E Pedro, ele fala que isto era o que havia sido predito pelo profeta Joel, lá no capítulo 2 de Joel, a partir do versículo 28 até o 32. E agora aqui no 22, ele continua o seu sermão, só que Pedro, ele muda o seu foco. O seu foco agora é provar para aquelas pessoas a respeito de Jesus. E ele fala 4 coisas, 4 provas a respeito da pessoa de Jesus. Primeiro eles falam propriamente da sua pessoa, quem era Jesus. Depois eles falam da profecia de Davi a respeito de Jesus. Depois ele fala do testemunho dos cristãos que contemplaram Jesus após a sua ressurreição. E depois, a 4ª prova foi a presença do Espírito Santo que manifestou naquele lugar. E ele começa o 22 desta maneira: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, primeiro, Pedro aí, nessa primeira prova, ele fala da pessoa de Cristo, que ele era Jesus de Nazaré, ou seja, ele foi criado ali na cidade de Nazaré. E este Jesus, ele foi aprovado por Deus. E a prova disso é que ele fez, por meio dele, Deus fez o que? Milagres, maravilhas e sinais. E que tudo isso que Deus fez através que Deus fez, na verdade, Deus estava agindo através da pessoa de Cristo, por meio de Cristo. E diz aqui que este homem foi entregue com um propósito, e esse propósito ele foi assim determinado e pré-conhecimento de Deus mesmo antes da fundação do mundo. Então, tudo isso foi planejado, pensado por Deus muito antes de Jesus ter vindo aqui nesta terra. Não foi um plano B ou um plano de última hora, mas foi muito bem planejado mesmo antes da queda do homem. Então Jesus veio a essa terra por um pré-conhecimento de Deus.
E ele diz ainda que vocês, com a ajuda de homens perversos, quando ele fala vocês, Pedro estava direcionando aos judeus, vocês judeus, com a ajuda de homens perversos, provavelmente seria os romanos, porque os judeus pegaram Jesus e entregaram Jesus para as autoridades romanas, e as autoridades romanas é que mataram Jesus. Por isso que ele fala aqui, e vocês com a ajuda de homens perversos. Provavelmente esses homens perversos seriam os romanos. Mataram pregando numa cruz. Mas diz mas Deus o ressuscitou. Olhe novamente o Pai agindo em todo o processo de salvação do homem, através da morte e ressurreição de Cristo. E diz que Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, quebrou os laços de morte contra Cristo, porque era impossível que a morte retivesse Jesus. A partir do versículo 25 até o 31, Pedro fala da profecia de Davi a respeito da pessoa de Cristo. E ele diz assim: a respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado, por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, ou no Hades, que é o lugar dos mortos, onde as pessoas são sepultadas. Nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Este salmo aqui é o salmo de número 16, vai do versículo 8 até o versículo 11. E ainda Pedro continua: irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Então, praticamente Pedro aqui, ele explica a profecia dita por Davi. Ele falou assim: olha, Davi não estava falando dele mesmo, porque Davi morreu e ele foi sepultado na cidade de Davi, aqui em Israel. Então, os seus restos mortais estão aqui entre nós. Estão aqui. Se você for na cidade de Davi, tudo indica que a parte velha da cidade, se vocês forem lá, os restos mortais dele ainda estão lá. Ele se decompôs. Mas de quem é esse que ele estava falando? Que ele não seria abandonado na sepultura e que nem o seu corpo sofreria decomposição? E que esta pessoa assumiria o trono de Israel? E Pedro aqui entendendo que isto aqui que Davi disse apontava para o Messias, apontava para o Cristo prometido, aquele que a morte não teve poder sobre ele, o sepulcro teve que se abrir e a decomposição, a deteriorização não teve o poder sobre o seu corpo. Então, Davi estava falando de Cristo muitos anos antes de Jesus vir, provavelmente 1000 anos antes de Cristo manifestar. No versículo 32, ele diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. E essa aqui é a terceira prova. Testemunhas. Pessoas testemunharam a respeito da morte, da ressurreição de Cristo. Inclusive Paulo, em uma de suas cartas, diz que um grupo de 500 pessoas
essas pessoas viram Jesus ressurreto, ou seja, viram Jesus após a sua morte, viram Jesus ressuscitado. Então Pedro agora você olha, ainda que os sacerdotes eles tenham subornado os guardas para que os guardas inventassem a mentira que os discípulos haviam roubado seu corpo, colocando assim em descrédito as palavras que Jesus tinha dito antes da sua morte. Que assim como Jonas, ele ficou no ventre do peixe, mas no terceiro dia ele saiu, assim também aconteceria com ele, com Jesus. No terceiro dia ele se levantaria. E Pedro disse, olha, com relação a Jesus, vocês podem ficar tranquilos, nós temos muitas testemunhas que estão entre nós, que podem testemunhar que de fato elas contemplaram Jesus ressuscitado. E no versículo 33, já encerrando aí a última prova a respeito de Jesus, ele diz: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor. Engraçado, duas palavras Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Este pequeno relato aqui está no Salmos, de número 110, no versículo 1. Estava falando aqui de Davi. Davi novamente não estava falando dele mesmo, porque ele ainda estava aguardando no paraíso a volta do Senhor Jesus. Ainda está aguardando ainda, até nos dias atuais. Ele não subiu aos céus ainda. Somente Jesus subiu aos céus. Todos os demais que morreram em Cristo estão aguardando no paraíso. E aqui ele fala, Davi fala: o Senhor disse ao meu Senhor. Quem que é esse o primeiro Senhor aqui? É Deus. É Deus dizendo ao meu Senhor. Quem era o Senhor de Davi? Jesus. Então, Davi que chama Jesus de Senhor. Então, o Senhor Deus Supremo, Todo-Poderoso, Pai, disse a Jesus: senta-te à minha direita, filho, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Estrado é uma superfície lisa, alta e plana, onde as pessoas apoiam os seus pés. Isto estava apontando o seguinte, que no futuro, Jesus, ele vai pisar todos os seus inimigos. Então veja bem aqui, Pedro, ele trazendo esse sermão, e veja bem que Pedro, como alguns queiram entender que Pedro era um homem rude, um pescador, que não tinha o conhecimento, mas eu quero dizer, se todos nós tivéssemos o conhecimento da palavra de Deus que tinha Pedro, o cristianismo seria muito melhor. Porque, veja bem que neste pequeno sermão, Pedro, ele citou pelo menos 3 partes das Sagradas Escrituras. No início do seu sermão, ele leu Joel, estudou as profecias de Joel e chegou à conclusão que o que estava acontecendo no dia de Pentecostes era aquilo que havia predito por ele. Então Pedro era profundo conhecedor das profecias de Joel. E depois, Pedro também lendo os Salmos, ele chegou à conclusão, e o Espírito Santo iluminando a vida de Pedro, disse que Davi não estava falando dele próprio, mas estava apontando para o Messias. E depois,
no último texto que citado por Pedro também no livro de Salmo, ele interpretando as Escrituras, disse que Davi novamente não estava falando dele mesmo, mas estava falando de Jesus. Veja bem que Pedro, profundo conhecedor das Escrituras. Fique com Deus. Na próxima oportunidade, nós estaremos dando continuidade no livro dos Atos dos Apóstolos. Até lá!